Então, boa tarde a todos. Cá estamos, Claro. quer para os meus colegas de reunião, quer para quem nos está a ver. Cá estamos na reunião ordinária de 30 de junho de 2021 e, neste momento, portanto, estamos no período antes da ordem do dia. Como sempre, tenho aqui umas notas que também já vos enviei, de forma resumida. Queria informar neste período que, portanto, sobre o edital 22/2021, de 17/6, em que, salvo erro, desde dia 18, portanto, os parques infantis têm, digamos, acesso condicionado apenas às questões pandémicas, mas tínhamos alguns interditos e, em articulação também com as juntas de freguesia, foram todos abertos. Também para informar que, a partir da manhã, estarão abertas as inscrições para o programa Summer. Portanto, irá decorrer de 12 a 3 de 12 de julho a 3 de setembro, adaptado, com um número de vagas limitado e também em termos de programa limitado. Por exemplo, uma coisa que não está prevista é visitas de estudo, por exemplo. Naturalmente que uma última nota, de modo a salvaguardar que, portanto, em função da situação epidemiológica do Conselho, portanto, o Summer pode não ser realizado, pode também ser cancelado. E esta nota é transversal e aplica-se-á a todas as ações e atividades do município. Portanto, as pessoas, quando vêm fazer a inscrição, são logo avisadas, porque esta imprevisibilidade pode condicionar esta ação e outras. Deixar também só uma nota sobre o programa Transforma, que é um programa promovido pela CIMAC e financiado também por fundos comunitários, que estão a decorrer algumas ações no nosso concelho, sobretudo de âmbito cultural. Depois, também deixar uma nota na sequência do que tenho vindo a fazer sobre a pandemia. Portanto, neste momento, e oficialmente, casos ativos no concelho, temos 3 casos ativos apenas. No entanto, como também tenho referido, portanto, os ficheiros com informação oficial chegam com atraso, não são da responsabilidade nem dos municípios, nem da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é de onde os obtemos, portanto, o que sabemos é que existe mais casos positivos já no nosso concelho, o que nos preocupa muito, mas pronto, vamos aguardar a evolução da situação. Sobre a mesma situação, também referir que, portanto, no dia 24, portanto, foi prorrogada a situação de calamidade, que decorrerá até 11 de julho. Portanto, como sabem, há cautela já nesse dia, portanto, houve a fase seguinte de desconfinamento não foi passada, digamos assim, nenhum município avançou para a fase seguinte e estão no nosso site e no site governamental covid19estamosOn.gov.pt todas as informações sobre as medidas e sobre como proceder em alguns casos. Depois, sobre a vacinação, segundo as informações dos responsáveis da saúde, portanto, está a decorrer normalmente. Também sabem que o Alentejo é aquela região que tem, digamos, a percentagem de vacinação mais elevada, mas isso não é suficiente, tanto quanto já percebemos todos, porque há algumas pessoas que estão a infectar-se e que já têm as 2 doses de vacinação, o que é preocupante, mas é a realidade. Portanto, deixo uma nota também, que é que estamos a apoiar também
o processo de vacinação a vários níveis. Continuamos a disponibilizar os nossos canais de comunicação para sensibilizar e informar. Prosseguiremos sempre a análise de eventuais novos apoios e continuaremos a apoiar a acompanhar a evolução, articulando sempre com as entidades da saúde, da proteção civil e outras, e recomendar, mais uma vez, que apesar da aparente melhoria, as melhorias por vezes são só aparentes e temos de continuar a manter o distanciamento social, a usar máscara e a desinfetar as mãos sobretudo. Entre outras precauções que devemos todos ter. Portanto, neste período antes da ordem do dia, não me ocorre mais nada. Passo-vos então a palavra agora a quem quiser intervir, se faz favor. Então, boa tarde a todos. Se me deixares começar já. Eu também não tenho aqui muita coisa, tenho só 2 ou 3 notas e 1 ou 2 perguntas. Na sequência da Assembleia Municipal de ontem, isto é uma sugestão que eu dou porque acho que as pessoas devem ficar informadas das coisas, não desinformadas. Isto tem a ver com a intervenção por acaso é funcionário da Câmara, e por isso é que eu chamei essa atenção aqui nesta reunião, que é o João, e a intervenção que ele fez, o João, não é o João Pereira, é peço desculpa, não me estou a recordar do João... João Antunes, exatamente. Quando ele fez aquela intervenção que se referiu aos números e aos apoios que a Câmara deu à Junta de Freguesia de Aguiar. Todos nós sabemos, e nós já falámos aqui, acho que as coisas estão bem claras, que o valor que a Câmara dá mensalmente à Junta de Freguesia de Aguiar, como dá a de Viana e como dá a das Alcáçovas, é para pagar serviços que estão protocolados. E ele fez questão de fazer as contas a esses valores e dizer, ali bem em voz alta para quem quis ouvir, que era um apoio que a Câmara estava a dar à Junta de Freguesia. Portanto, acho que as coisas devem ficar bem claras. Ele, ainda por cima, uma pessoa, um deputado da Assembleia e um funcionário da Câmara, tem por obrigação de dizer as verdades às pessoas, não vir para ali dizer mentiras, porque isso está a induzir as pessoas em erro. Portanto, acho que não era de bom tom avisar o senhor que não está a proceder bem. Gostava de perguntar, neste caso ao João, se de facto com aquela questão que lá se passou das pessoas a questionarem sobre aquela questão das obras, sempre chegaram a alguma conclusão, se não chegaram. Pronto, nós todos sabemos que, e como vocês lá referiram e disseram muito bem, que não estavam a par da situação, mas comprometeram-se ali que hoje diriam alguma coisa. Era para, de facto, gostava de saber o ponto da situação desses 2 casos que ali se passaram. Tinha feito uma pergunta há 2 reuniões atrás, se calhar não sei se já está decidido, se não, que era sobre a Feira de Ares e sobre a Feira das Alcáçovas. Já está decidida alguma medida? Vão ser realizadas? Não vão ser realizadas? Não sei, pronto, gostava de saber se vocês já têm essa decisão tomada. E de facto queria falar aqui também nessa questão que acabaste, já disseste tudo da questão do Sama. Pronto, e eu concordo plenamente com o que tu acabaste de dizer. Sim senhora, está marcado, está feito, está adaptado e e pode estar na iminência de ser anulado. Pronto, era isto para agora. Obrigado. Ok. Zé Filipe, queres introduzir alguma coisa? Então vamos lá ver. Eu, começando pelo fim, nós tínhamos internamente, digamos, o limite de hoje, do final de junho, para tomarmos a decisão. E é uma questão apenas meramente formal de comunicação, mas em princípio não iremos realizar mais eventos. Isto porquê? Porque foi feito um trabalho, e tivemos na última segunda-feira, dia 21, uma reunião com a Autoridade de Saúde. Portanto, tendo em conta vários fatores, que eu na próxima reunião trarei mais discriminado, tudo se inclina para não fazermos. Portanto, são 3 ou 4 grandes eventos, mas que podem, portanto, estamos a falar do Festival Jovem, esse é mais que
é mais que pacífico. Depois a Feira do Chocalho, a Festa da Minha Terra, que é em agosto, e depois a Feira de Ares. Naturalmente, a Feira de Ares foi aquela que nos mereceu mais ponderação. No entanto, vários fatores envolvidos, os serviços, alguns técnicos foram inclusivamente a Santarém ver como é que decorreu a feira e para quê? Para termos o maior número de informação para decidirmos o mais consciente possível. E somado com as considerações feitas pela responsável da Autoridade de Saúde, estamos muito inclinados para cancelar todos os eventos até final de setembro, até porque algumas condicionantes e obrigações desvirtuam também, digamos, o caso da Feira de Ares é completamente desvirtuado e descaracterizado, e também, quer dizer, para estarmos a fazer uma coisa completamente descaracterizada junto ao santuário, com depois outra situação que implica, que é a preparação, o tempo necessário de preparação para isso. Os próprios participantes têm dúvidas e fazem muitas questões e, portanto, portanto, estamos inclinados para cancelar. Depois, sobre as obras, eu já passo ao João, mas ó, Luís Miguel, desculpa lá, eu tenho de fazer aqui uma observação. Realmente, nós só tivemos amanhã de hoje, para ver a situação. Portanto, ou seja, portanto, tu estás a perguntar agora, portanto, uma quarta-feira de tarde, sobre uma situação que foi falada ontem numa Assembleia Municipal, e que nós só tivemos uma manhã para tratar do assunto, que portanto temos só esse assunto, digo eu que é um nível de exigência muito, muito elevado. Desculpa lá, desculpa lá interromper-te, peço desculpa. Eu perguntei isto porque vocês disseram que iam de manhã ver a situação e falar com as pessoas. Como disseram que iam falar com as pessoas. Sim, mas não. Se não houver resposta hoje, não é pacífico. Isto foi só uma observação também da minha parte, mas eu já passo ao João, penso que ele já falou com as pessoas e tudo. Mas é para referir que, portanto, às vezes, aliás, por vezes, nós nem somos nem estamos aqui, né? Mas pronto. Ainda sobre a questão da Junta de Freguesia da Guiar. Bom, o que eu percebi, mas eu naturalmente que eu admito que às vezes uma pessoa está numa assembleia, numa reunião, não consegue absorver 100% das observações que são feitas. O que eu percebi é que, bom, mas a nota prévia é que portanto, o João Antunes tem de ser visto como membro da Assembleia Municipal e não como trabalhador da Câmara. Porque, vamos ver, porque ele está lá não é como trabalhador da Câmara, é como membro da Assembleia Municipal. E isso, da forma como o Luís Miguel falou, portanto, até parece que existe uma obrigação legal, acessória, por ele ser trabalhador da Câmara. Não me parece isso. Portanto, ele está lá como membro da Assembleia Municipal e é, na minha opinião, sobre isso que tem de responder, não é como trabalhador da Câmara, senão dá a ideia de haver qualquer ligações de hierarquia, e não é isso. Portanto, ele está ali como membro, independente, e é nessa qualidade que está a fazer, até porque, tanto quanto me lembro, as forças políticas têm elementos que são trabalhadores da Câmara. E por isso, só por isso, não deve ser exigido mais ou menos rigor apenas na perspectiva política. Se for na perspectiva política, todos temos de ser verdadeiros e honestos politicamente e intelectualmente, mas também o que constatamos é que isso por vezes também não acontece. Bom, mas voltando à questão, o que eu percebi, e mais uma vez estamos aqui a trazer assuntos, e podemos trazê-los sempre, das Assembleias Municipais para a Câmara Municipal. Portanto, ou seja, o que eu percebi foi que o João falou de facto nessas transferências, mas também se estava a referir a outros apoios em relação à Junta de Freguesia da Guiar.
a outros apoios extraordinários. É claro que o contexto é aquele que é. Eu acho, mas isto é a minha opinião também, naturalmente, vale o que vale, que é, eu acho que as juntas de freguesia não têm razão para se queixar do apoio da Câmara. Mas também como se percebeu, na Assembleia, portanto, isso é um assunto já de campanha eleitoral. É claro que a campanha eleitoral já começou em todos os fóruns, há campanha eleitoral, mas é um assunto de campanha eleitoral e o que se passa, e o que me parece injusto, né? Aliás, o Presidente da Junta nem sequer comentou tanto as palavras da candidata, né? Da candidata. Portanto, assim, aquilo era um assunto de campanha. O que me parece é que o que há a fazer, parece-me a mim, enquanto vereador, penso que será essa a tua questão, é nós arranjarmos, do ponto de vista aí dos dados contabilísticos, todos os apoios que o município dá às juntas de freguesia. Penso que será o melhor, não é? E depois tiram-se as ilações, cada um tira as suas, né? Mas continuo a achar que o que o João de facto fez aquela situação dos montantes, é verdade, e isso é no âmbito do protocolo, mas também se referiu a apoios que as juntas solicitam à Câmara e que muito raramente a Câmara não apoia. Portanto, por isso é que eu não tenho ideia, agora presente, que de alguns pedidos que as juntas tenham feito e a Câmara não apoia. Agora, naturalmente, que o que acontece é que para as juntas de freguesia, quanto mais apoio, melhor, e para a Câmara também normalmente o que é que fazemos? Conversamos e acordamos os apoios. Portanto, aliás, este apoio, quer o apoio quer os 4.000 euros foram agora transferidos para a Junta de Freguesia de Viana, quer os 1.500 para a Junta de Freguesia de Aguiar, eu tive o cuidado de conversar com os presidentes e, digamos, o valor foi acordado entre as partes, o valor do apoio. Portanto, foi uma comparticipação do município em situações, uma de aquisição de um superador, salvo erro, e outra porque assaltaram o estaleiro da Junta de Aguiar. Parece-me injusto porque, efetivamente, a Câmara não tem a obrigação de fazer estes apoios extraordinários. Mas, apesar de não ter a obrigação, falo na boa relação institucional. E depois, numa perspectiva de campanha, vem a candidata a dizer que não fazem mais porque a Câmara não apoia. Isso para mim, são desculpas de má execução e só podem ser vistas numa perspectiva de campanha, é o que me parece. Posso dizer também qualquer coisa em relação ainda a este ponto, sim. A seguir, fala ao João Pereira sobre o assunto das obras. Boa tarde a todos. Pronto, em relação aqui à intervenção do João Antunes, que acho que criou ali algum burburinho e as pessoas parece que não gostaram muito, mas acho que foi uma intervenção boa, como geralmente o João Antunes, nas intervenções dele são geralmente muito boas. E pronto, ele ali o que quis chamar a atenção foi, de facto, para a mensagem que ele também é morador de Aguiar, chamar a atenção para o facto de ele ser morador de Aguiar e conhece bem a realidade de Aguiar, foi chamar a atenção para a dificuldade que a Junta tem tido na limpeza da vila. Este fim de semana, por acaso, arranjaram uma empresa que fez ali um bom trabalho, mas foi só... Peço desculpa, mas eu estou com dificuldade em ouvir o Paulo. Não sei se vocês estão a ouvir bem, se não. Se calhar tiro isto. Se calhar a máscara, eu tiro aqui a máscara um bocadinho. Não estava a dizer que o João Antunes também falou mais enquanto morador da Aguiar, porque conhece bem a realidade. E de facto, a vila tem andado muito mal limpa. Este fim de semana, de facto, andou lá uma empresa e prestou um bom trabalho. Pronto, aquilo está bastante melhor. Foi pena só ter sido agora só nesta fase. Mas é injusto depois ouvir pessoas a dizerem que aquilo anda mal, que a limpeza não é bem feita por falta de apoio da Câmara, quando a Câmara efetivamente cumpre com aquilo que está protocolado.
Aliás, quando falam de... Pronto, o João Antunes, ele é bem explícito naquilo, ele até refere dos 4.750 euros, em que 4.000 são para a limpeza urbana e 750 são para processos administrativos. Refere ali bem isso. Também chamou aí bem a atenção para aqueles apoios extras que a Câmara, como o Presidente disse, que a Câmara dá à Junta, apoios financeiros, como eu lembro-me de também um apoio que nós demos na pintura do cemitério, acho que foram 1.200 euros. Foi agora também este apoio para a maquinaria. Geralmente, pronto, às vezes apoiamos também na mão da química, às vezes é necessário também apoio no corte, na poda das árvores também, vamos lá com eles, também costumamos dar esse tipo de apoio. Não percebo o porquê de às vezes tentarem passar uma mensagem, uma imagem de que a Câmara não apoia nada, que a Câmara não ajuda e que a Junta não faz um trabalho melhor por causa disso, porque a Câmara não ajuda quando isso de facto não é verdade. E foi o que o João Antunes quis chamar a atenção e quis, no fundo, pôr as coisas ali em pratos limpos. E de facto, perante também a postura do seu Presidente da Junta, que não... Uma coisa é ele não responder à situação, àquilo que a candidata disse, outra coisa é ele... Podia ter dito, de facto, que a Câmara tem cumprido sempre com aquilo que está protocolado e com aquilo que está na delegação de competências, mas também, olha, quem cala consente e ele também não disse nada, é porque se calhar concordou com aquilo que o João Antunes disse. Deixa-me só complementar. Não, mas há uma leitura disso também. Se o Presidente, de facto, que é o Presidente atual da Junta de Freguesia da Guiar, se houvesse mesmo uma falta de apoio da Câmara, naturalmente o Presidente tinha dito. O que aconteceu foi que ele não quis discordar da afirmação da candidata. É a leitura política que tem. Naturalmente, se um Presidente de Junta tem a oportunidade de intervir e se há de facto falta de apoio, ele tem de manifestá-lo. Não foi isso que ele fez, por isso, logo, a minha leitura é essa. Não há falta de apoio da parte da Câmara. Posso? Sim, sim. Pronto, ainda vou discutir estes pormenores agora, porque não tenho os dados em mão, mas quando eu ouvi dizer do Bengalinha, que talvez não seja falta de apoio, mas sim de má gestão, eu vou tentar na próxima reunião ter os dados reais e concretos das receitas e das despesas com que se consegue gerir uma freguesia ao longo do ano, para que consigamos ter uma percepção real do que efetivamente as dificuldades e os esforços acrescidos com as verbas que são atribuídas para gerir aquilo durante os 12 meses. Mas só com factos reais é que depois poderemos falar. Eu vou tentar recolher esses dados, se me for possível, tentar recolhê-los e na próxima reunião abordaremos esta temática já com dados reais e concretos para que possamos analisar. E isto só para referir aquilo que o Bengalinha disse em termos de que não é falta de apoio, mas sim talvez má gestão. Pronto. Desculpa lá, Zé Filipe, desculpa lá interromper. O que eu me quis referir foi aquilo que o Paulo acabou de dizer, vamos lá ver. Então, porquê é que não fizeram essa melhoria lá na freguesia mais cedo? Então, mas qual melhoria? A melhoria, a limpeza. É o que estamos a falar de limpeza. Vamos falar depois com dados reais e concretos para que possamos analisar concretamente se existe boa ou má gestão em relação àquilo que está efetivamente a ser efetuado. Quando eu digo isto, porque tenho noção e perfeita consciência, e certamente que vós também o notarão, que são verbas altamente limitadas para o desenvolvimento daquilo que por vezes se pretende fazer. Mas isso iremos constatar com os dados reais que irei trazer na próxima reunião. Se me forem facultados, como é óbvio. Permita-me dizer uma coisa. Eu acho que está toda a gente aqui a chutar para canto. Aqui não se trata de má gestão. E ontem aquilo que o Sr. Presidente da Junta disse esclareceu-me mais ainda do que aquilo que eu sempre pensei. Trata-se de um processo, de um problema estrutural daquela Junta que é derivado da má gestão. O senhor ontem disse, pura e simplesmente, que como se reformou uma funcionária administrativa no topo da carreira, que lá estava e pelos vistos a mais, porque não vão admitir mais nenhuma, vão admitir uma pessoa para usufruir do rendimento dela, para ir para a rua, que aquilo vai melhorar. Portanto, vocês não vão descobrir a pólvora. A pólvora ali está descoberta há muito tempo. Que é, de facto, terem mais pessoas na parte administrativa do que na parte operacional. Portanto, isto vem das calendas e alguém tivesse a má gestão, alguém o entender fazer assim. Agora,
não estejam a cozer duas coisas diferentes. É que a Câmara não tem qualquer tutela sobre a Junta. A Câmara combina e combinou com as juntas todas uma determinada verba para que eles substituam à Câmara nas suas freguesias a fazerem determinados serviços. Ponto final, parágrafo. E é isto que temos que analisar. E se quisermos ser justos, a freguesia de Aguiar é beneficiada porque, como sabem, a verba que estamos digamos que, acordada com eles, com o que temos, por exemplo, com Alcáçovas, há uma discrepância enorme. Porque para o mesmo trabalho, nós darmos quase o mesmo dinheiro, para o mesmo tipo de trabalho, darmos quase o mesmo dinheiro, para uma dimensão geográfica como Alcáçovas tem, com os equipamentos que tem, igual quase ao de Aguiar, por favor, não é preciso o Zé Filipe ir fazer nenhum estudo especial, nem ir para o estrangeiro, para perceber que o que está aqui em causa não é a falta de apoio da Câmara, aliás, não é apoio da Câmara. A Câmara dá apoios pontuais. O que a Câmara faz é contratualizar com as juntas um trabalho, porque senão dizia assim, olha, meus amigos, a gente, em vez de lhe dar os 4.700 ou aquilo que é, vamos fazer uma coisa. Os nossos trabalhadores saem do estaleiro e vão lá fazer a limpeza. Vão lá limpar as sarjetas, vão lá fazer isto, vão lá limpar o jardim e ponto final do parágrafo. Era isso que tinha-se feito ao longo do tempo. Se bem que agora, ultimamente, já há transferências de competências diretamente para as juntas. Mas isto tem sido a história deste município. Agora, se me disserem assim, e o homem queixava-se com razão, se calhar até no tempo dele, mas gasto o dinheiro todo com o pessoal que tem lá administrativo e depois não tem para operacionais. Isto é o que o homem se queixava. Vocês não sabem disto. Andam aqui há quanto tempo? Isto é que é verdade, não vale a pena fazer nenhum estudo à China para perceber isso. E ontem esclareceu claramente assim, isto agora vai melhorar, porque a funcionária que lá tenho, que está no topo da carreira, se vai reformar. E como tal, vamos meter um operacional. Já se reformou. E como tal, não vão meter ninguém para substituir. Pelo menos não ouvi dizer que iam meter alguém para substituir. Disse que iam meter um operacional. E se calhar aquilo agora fica equilibrado. Ok. Posso- Luís Miguel. posso- Sim. Pronto, o João, pelos vistos, ouviu mesmo mal. Primeiro não ouviu que a senhora já se tinha reformado e depois não ouviu outras Isso não interessa nada, Luís Miguel. Não, mas deixa-me explicar. Porque ele está a dizer que ele disse que iam ter só uma pessoa e que quer mais gestão. Pelo contrário, eles não podiam, porque não podiam mandar a senhora embora, obviamente, enquanto estavam lá, enquanto a senhora lá estava. A senhora reformou-se. Pronto, a senhora reformou-se e o objetivo deles, e que estão a tratar das coisas, é com o salário, porque aquela senhora já ali estava há uns anos e ganhava um salário relativamente alto, com esse salário vão contratar 2 funcionários. 2, não é um, João. Portanto, não a viste bem, se calhar ele também não explicou bem, mas não interessa. Mas é assim, e isto é a verdade, isto é mais que sabido já é por fora. Portanto, não há má gestão coisíssima nenhuma, pelos vistos, até há uma boa gestão e um bom golpe de vista. Então, nesse caso, Luís Miguel, explica-me lá só, vão contratar mais um administrativo e um posterior, ou é 2 posterior? As pessoas que vão ser contratadas, vai uma posterior de certeza absoluta e há outra que pode vir a ser administrativa ou não. Portanto, ainda vai-se ver, estão a ver também quais são as necessidades da junta. Cá estamos para ver, não é? Cá estamos para ver. Queremos para ver, Mas, obviamente. mas olha lá, mas o Zé Filipe, se avaliar um balancete, as contas da junta, vê logo o que é que a rúbrica para o pessoal come. Vê logo. E qual é o pessoal que está afeto às limpezas e qual é o pessoal que está afeto à parte administrativa. Isto é fácil de ver. Até tu próprio podes ver isso, não é? Não é preciso o Zé Filipe fazer, não é? Pronto, eu não quero entrar agora nesse tipo de conversa, nesse problema. Esse tipo é assim mesmo, Luís Miguel. Agora, eu só gostava era que tu me dissesse uma coisa, Luís Miguel. Onde é que a Câmara está a faltar ao compromisso com a Junta de Freguesia de Aguiar no quê? E só te queria perguntar uma coisa. Uma coisa. Há um contrato com a Junta para descentralizar determinada verba para determinados serviços que estão devidamente identificados. Esse tipo de serviços são os mesmos que são feitos para Alcáçovas e para Viana. E agora diz-me lá onde é que a Aguiar está a ser prejudicada. Tendo em conta o que recebem e o que têm que dar em contrapartida. Eu julgo que se houver alguém que esteja prejudicado, será a freguesia de Alcáçovas, que é a maior de todas, tem mais jardins, tem mais espaços, tem mais parques, tem tudo mais isso, tem tudo mais. Isso é que eu penso. Não é? Agora, vocês parece que querem ver apenas só para um lado. Não é? Tem que se ver de uma forma global, não é? Se me deixar, eu queria concluir, se me deixassem, não é?
E eu fiz aqui uma pergunta e fiz aqui um reparo que portanto, o João não estava a dizer o correto, porque ele chamou-lhe o apoio da Câmara à Junta de Freguesia. E isso não é correto. Eu não estava a discutir o resto das verbas. Obviamente que a Junta, que os eleitos, e seja quem for da Junta, acha sempre pouco, porque acha pouco, e todos sabemos que não é muito. A Câmara acha muito porque tem que dar mais, ou tinha que pagar mais, e tenta pagar o menos possível. Isso é normal, mas não era isso que eu estava aqui a discutir. Nem eu disse aqui, em lado nenhum, nem dia nenhum, que a Câmara tinha falhado, ou não tinha pago, ou não tinha feito. Portanto, não estejam a querer transformar aqui a conversa e fugir um bocado da conversa. Eu fui muito específico e está nas gravações e ouve-se daquilo que perguntei. Já agora, só respondendo ao Paulo e ao Bengalinha também, porque ele ainda veio dar razão ao Paulo. Eu outro dia falei aqui na questão das árvores da Estrada das Alcaças e o Paulo disse-me que as coisas têm o seu tempo para serem feitas e que não se podia ir cortar as árvores porque não estava no tempo, porque as coisas porque tinha chovido e as árvores tinham crescido naquela altura e ia ser tempo de faria. Então o Paulo vai fazer caianças e vai cortar ervas no inverno, o inverno como foi este, que foi um inverno muito chuvoso, cheio de água, e iam-se cortar as ervas? Ou espera-se por esta altura em que deixou de chover e se começou a entrar na altura das pinturas e das caianças e começou-se na altura de colher as ervas e pôr as vilas limpas? Estamos em altura certa ou acham que tinha lógica a Junta de Freguesia ir gastar dinheiro numa altura imprópria para fazer os serviços? Desculpem lá, também não vamos aqui agora também tentar meter nos olhos das outras pessoas, não é? Acho que temos que ser um bocado específicos nas coisas. Posso? Oi? Posso? Podes. Só aqui duas palavrinhas em relação àquilo que o João disse. O João certamente que diz que não é preciso o Zé Filipe fazer um estudo e eu concordo perfeitamente com ele. Mas o João certamente terá uma noção, para falar desta forma, que existe má gestão, terá uma noção das verbas, das receitas e dos custos da freguesia de Aguiar. Certamente que sim. Zé Filipe, desculpa lá interromper-te, olha lá. Deixa lá as rubricas dos custos. O que é um facto, ouve lá uma coisa, isso não é connosco, ouve lá ver. O que o João disse foi que não é responsabilidade do município. O João disse que era má gestão. Deixa-me só dizer uma coisa. A Junta de Aguiar recebe o mesmo que a Junta de Viana. Estás a perceber? E o espaço, a área geográfica que eles têm para limpar não se compara com, por exemplo, com a Junta de Viana, para já não falar nas Alcaças, estás a perceber? Portanto, ou seja, a freguesia de Aguiar, do ponto de vista do contrato que tem com o município, é a mais beneficiada. E o que me custa a mim é que em campanha eleitoral valer tudo. Valer tudo porquê? Porque as pessoas, e mais, o município, Câmara, este executivo, desliguem lá os microfones, está-se a ouvir mal. Portanto, este executivo, então nós agora demos-lhe um apoio de 1.500 euros para os equipamentos. Então, mas nós demos-lhe o apoio, então, mas porquê? Então nós podíamos não dar o apoio. Então o que é que nós temos em dar o apoio à Junta de Freguesia da Aguiar? Epá, desculpa lá, isto é injusto. Quer dizer, nós fazemos isto do ponto de vista, é um apoio extraordinário, não é um apoio dos nossos contratos. São apoios extraordinários. E depois vêm dizer que a Câmara não apoia a Junta de Freguesia. Isso é o quê? É o que está dito. E posso ver, o atual Executivo, nos últimos 12 anos, temos assistido ao tratamento da Freguesia de Aguiar como se fosse menos importante. Mas isto é o quê? Isto é política pura e dura. E o que o Miguel foi a causa da observação do João Antunes foi ser também município de Aguiar, como o Paulo diz, e foi também esta situação, portanto, mas estamos em campanha eleitoral a toda a hora, portanto, isto não corresponde à verdade para ser simpático, percebes? Portanto, e o que é dito é que as pessoas não fazem mais porque não sabem, se calhar, ou não são capazes. Agora, vi dizer que é por culpa da Câmara que não fazem. Então, onde é que a Câmara não apoiou? Onde é que a Câmara... Agora, nós recebemos um pedido da Junta de Freguesia, um pedido extraordinário. O que eu fiz foi ligar ao Presidente da Junta e disse, então, o que é que se passou? Então, até aí 1.500, tudo bem. Pronto, e fechamos assim. Mas eu podia dizer, não, a Câmara de Viana não apoia nada a Junta de Freguesia de Aguiar, que é o que estas conversas merecem, estás a perceber? Mas, naturalmente, que, como eu tenho dito, nós temos, apesar de cores políticas diferentes,
tem havido um esforço grande da minha parte, da nossa parte do Executivo, em articular tudo. Temos feito parcerias, temos editado livros em conjunto, em que o Sr. Presidente da Junta da Guiara participa com o que pode. Agora diz-me lá, o que é que nós... Mas também pode não querer. Portanto, ou seja, tem havido um tratamento de igual e custa muito quando dizem que a freguesia da Guiara tem sido tratada como sendo menos importante. Não é verdade, isso não é verdade. Bengalinha, desculpa lá, o Zé Filipe já está a entrar no registro habitual. Não, deixa-me lá, desculpa lá, João Pereira. João Pereira, espera lá aí, desculpa lá. Deixa lá agora voltar ao Zé Filipe, já falo. Quero esclarecer o que ele disse, já está a mentir. Desliga lá aí o microfone no teu. Zé Filipe. Tens de ligar o som. Peço desculpa. Não, na próxima reunião eu vou tentar trazer, é que eu só me foquei e nem digo que tenha que ser a obrigatoriedade da Câmara os subsídios ou os apoios à Junta da Guiara. Agora o que eu digo é que estamos aqui, até numa temática de 1.500 euros no universo, num orçamento do município, como se estivéssemos a fazer uma coisa enormidade para a freguesia da Guiara. Não é a obrigação do município. Entendemos que não. E eles têm que gerir de acordo com as verbas, com as receitas totais que têm. É dessas verbas que têm que gerir o município. Tu estás a falar da gestão financeira, eu estou a falar da gestão financeira. Eu estou a falar só não posso concluir. Junta de freguesia da Guiara. Galinha, desculpa, deixa-me concluir, por favor. Okay. Já é a segunda vez que peço desculpa. Eu só quero concluir o meu raciocínio. Eu irei vou pedir para que possamos analisar no próximo, ver qual é a globalidade das receitas da freguesia da Guiara, é aquilo que é feito e conforme é gerido o dinheiro. Só assim é que podemos pronunciar e dizer se é má ou boa gestão, com base nos números. Se fizermos de uma forma generalizada, se não temos noção de quais são as receitas e os custos inerentes às mesmas, é fácil dizer. Agora, tem que ser com base naquilo. Por muito que queiram, por muito que não queiram, estes pressupostos têm sempre que existir. Sempre. Deixa-me relação ao que o João estava a dizer. Deixa-me só agora, posso? E eu trarei os itens referentes, por exemplo, à Junta de Viana, que recebe a mesma coisa da Junta da Guiara. E é isso que temos o contrato com a Junta da Guiara. É esse contrato que nós temos. Portanto, nós temos um contrato que igual à Junta de Viana, em que estamos a pagar a mesma coisa às duas juntas. E isso é injusto face à Junta de Viana. Portanto, está a ser favorecida a Junta da Guiara. Mas está a ser favorecida porquê? Reconhecendo essa pouca receita, mas isso, e depois, reconhecendo isso, mas não é esse contrato que temos. O que temos contrato não é esse. Reconhecendo isso. E por isso é que é injusto aquilo que a senhora candidata da Junta de Freguesia da Guiara diz que não conta com o apoio da Câmara. Isso é injusto. Isso é muito injusto. Isso é conversa de pobre e mal agradecido. Bengalinha, posso? Podes, agora podes. Duas coisas. Só se fala nos 1.500 euros de apoio, mas não se fala nos restos de apoios em espécies como tratores, química, pessoal para conduzir. Quer dizer, sempre que nos pedem alguma coisa, a gente temos feito sempre, quer seja apoios financeiros, quer seja outro tipo de apoio. Mas eu quero corrigir o Zé Filipe porque já está a entrar na parte da falsidade. Já estava a dizer que eu disse que era má gestão. E atenção, rebobinamos isto. Eu disse que o problema da Junta de Freguesia da Guiara é um problema estrutural, possivelmente de há muitos anos, sabe-se lá quem foi, por má gestão. Naquela altura, eu não acusei este executivo de fazer má gestão. Vão ouvir o que eu disse, porque eu disse que havia um problema estrutural. E um problema estrutural, eventualmente, devido a má gestão. Porque quando há um problema estrutural, pode ser devido a má gestão. Não sei de quanto é que ele dura. E a minha interpretação é que esse problema estrutural tem a ver com o facto da rúbrica de pessoal absorver mais dinheiro para o pessoal administrativo do que para o pessoal operacional. Porque quando se verifica a carência, e aquilo que tem em causa, é que na rua se verifica pouca gente para executar os trabalhos que são necessários. Isso foi o que eu disse, foi o meu raciocínio. Portanto, amigo Zé Filipe, se quiseres ir ouvir, vai ouvir novamente. Eu não te admito mentiras. Portanto, relativamente ao resto da questão, é pena, mas a gente também podemos ir ver e contabilizar os apoios que se dão em espécies
em espécie à Junta de Freguesia de Aguiar. Sabes porquê? Porque a Junta de Freguesia de Alcácer não nos pede nenhum trator. Não nos pede nenhum depósito para pôr a química para matar as ervas. Não nos pede nenhum condutor. Estás a perceber? E aqui constantemente nós estamos sempre a apoiar. E bem concordo com isso. Portanto, aquilo que de facto é injusto é estarem a levar isso para este campo, porque nesta altura do campeonato vale tudo, para vocês vale tudo. Eu já digo que é a política mais baixa que eu reconheci. Portanto, isto é o pior nível que há da CDU. É a baixeza acima de tudo. Verificou-se nas últimas 2 assembleias e vai-se verificar durante a campanha. Calúnias, coisas anónimas, aparece tudo, vai aparecer tudo. Está na vossa gênese, infelizmente está na vossa gênese, e nós temos de estar habituados e preparados para lidar com essa situação. Temos de estar aqui, é que naturalmente vocês vão ter que nos aturar a desmascarar isso, não é? A desmascarar isso, a desmascarar a todos os níveis. E eu estou preparado para falar a todos os níveis, porque a minha consciência está limpa. Podem querer denegrir, podem querer caluniar, mas depois têm que provar. A minha consciência está limpa. Eu tenho urbanismo, toda a gente foi tratada da mesma forma, não há ninguém que me possa acusar de ter beneficiado daquele em benefício do outro. Comigo não houve jogos de urbanismo. Comigo não houve jogos de urbanismo. Estou à vontade para falar dos processos passados, dos presentes, daqueles que eu assinei. Nunca ultrapassei o parecer de um técnico. E quando o ultrapassei foi com o aval de um jurista que eventualmente me tenha dado apoio jurídico. Portanto, estou à vontade. Não fiz favores a amigos. Uns podem fazer e outros não podem. Isso comigo não aconteceu. Estou a falar da minha área aqui. Portanto, escusam de caluniar, escusam de tentar jogos de anónimos e não sei o que mais, que eu estou cá para me defender e sempre defender muito bem. Aliás, e tenho muito jogo para dar. Tenho muitas cartas para jogar. É um aviso à navegação. Navegador. Pronto, esse aviso. Eu até estou a terminar, vê lá. Oh, Luís Miguel, tu entendes isso como entende? João, estás a entrar por um caminho, desculpa lá, estás a entrar por um caminho, mesmo a João Pereira. Tu esqueceste de tomar os comprimidos hoje, de certeza, e estás a entrar um caminho que, olha, fizeram a figura que fizeram ontem na Assembleia Municipal. Portanto, acho que não devíamos, pelo menos o Bengalinha, não devia deixar chegar a este ponto. Olha, Luís Miguel, se estás a enfiar a carapuça, tu é que sabes. Eu falei aqui na CDU, e que eu saiba, a CDU não és tu nem sequer és da CDU, és independente, há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu estou a falar da CDU, e quando me refiro à CDU, refiro-me a um conjunto de pessoas, onde há pessoas boas, outras menos boas, outras que não tratam mesmo para nada. E é quando eu me refiro à CDU, é nesse sentido. E esse é o que estou a dizer. Eu não disse o Luís Miguel fez isto, o Luís Miguel fez aquilo, fez aquilo outro. O que eu estou a dizer, estou a referir à CDU. Portanto, a forma de atuar da CDU é esta. E se calhar nem é aqui em Viana, se calhar é noutros fóruns que preparam estas estratégias todas. Portanto, não ponhas a carapuça, porque se ela não serve, não a coloques na cabeça. Não é? E esta dos comprimidos, eu tomo comprimidos para acalmar, não tomo outro tipo de comprimidos. Pá. Portanto, podes estar descansado que eu não tomo outro tipo de comprimidos. Só tomo Eu estava-me a referir à tua observação ontem na Assembleia que disseste que tinhas tomado o comprimido para estar mais calmo. Não estava com João, não estava com segundas intenções. Atenção que ainda estava com segundas intenções. Estava exatamente a referir-me na sequência que tu falaste ontem. Eu tomo os comprimidos, como geralmente digo, e assumo, dizer, pá, isto é um trabalho desgastante, é um trabalho que somos sujeitos a grandes pressões, e eu confesso que de vez em quando tomo um Lexotan para um gajo ficar um bocado mais calmo, até porque, como já vos expliquei outro dia, tenho a forma de estar, cada um tem a sua. Uns são mais calmos e mais perigosos, eu sou mais expressivo, mas até se calhar até sou menos perigoso que aqueles que mostram muito calmos. Portanto, se quiserem ultrapassar este assunto, ultrapassamo-lo, e eu poderia passar a falar daquilo que o Luís Miguel pediu para ver, daquilo que se passou na Assembleia ontem, que, como vocês repararam, e que o Luís Miguel tanto neste momento está a realçar, é que tínhamos lá 2 processos de urbanismo relativamente àquela encenação que foi feita na outra Assembleia. Parece que a encenação que foi mal encenada está esclarecido. Tenho aqui o documento à minha frente. Pode ir para a ata, fazer parte da ata, com a cronologia toda do Sr. Pedro, com os constrangimentos que houve, com o tempo que teve do lado de lá sem nos responder. E ontem apareceram mais 2 sketches. Um que não é do meu pelouro, é do pelouro do Bengalinha, aquele sketch da dança,
de facto, isso assim é que vocês deviam pedir, deviam ter um bocadinho de vergonha da forma como se portaram na Assembleia e da forma como aquela orquestra foi organizada. Relativamente à outra questão daquele casal que lá apareceu, eu cumpro sempre com aquilo que digo. De manhã, quando aqui cheguei, tive o cuidado de telefonar imediatamente para os serviços. Neste momento já tenho pormenores, ainda não tenho um documento igual a este, desde o início da entrada do processo até ao fim, mas irei tê-lo. E tal e qual como disse, se a Câmara tiver culpa, se tiver culpa, eu irei pedir desculpa. Se não tiver, e mesmo que tenha que não tenha, irei esclarecer as pessoas do que aconteceu. Mas há uma coisa que já percebi que está mal. Eu creio que vocês todos ouviram que o senhor disse que há 3 anos andava para recuperar a sua casa. Portanto, e então já percebemos, pelo menos já percebemos, que o processo entrou na Câmara no dia 24 de março de 2020. Portanto, há um ano, março, abril, há 1 ano e 2 meses, sensivelmente. Passou de 3 anos para 1 ano e 2 meses. Depois também já soube que está ali em causa um problema com as infraestruturas de Portugal, porque a casa confina, a casa da senhora confina com a estrada que vai para o Torrão, com a estrada principal. Daí que tenham sido necessários parceiros, ainda não sei se já estão resolvidos os parceiros, com as infraestruturas de Portugal. Eu não telefonei para o senhor. O senhor é que me quis telefonar para mim hoje, dei-me aqui o número, e há bocado esteve comigo ao telefone e, de certa forma, disse-me, de facto, eu falei há muito tempo, mas a culpa não é vossa, eu estava-me a referir ao tempo em que falei com o arquiteto, depois as infraestruturas de Portugal, quer dizer, a conversa passou a ser menos de metade daquilo que foi ontem. E agora irei apurar o resto. Mas se uma coisa já tenho certa, não são 3 anos, mas será 1 ano e 2 meses. Agora vou ver como é que o processo decorreu desde o início até ao fim, onde é que está a responsabilidade da Câmara e a morosidade da Câmara, e onde é que está a intervenção das infraestruturas de Portugal, onde é que estão os atrasos, eventualmente, do arquiteto dele, se os processos entraram em condições ou não, para perceber. Pronto, agora, de facto, estranho que a maior parte das orquestras que aparecem neste momento à Assembleia Municipal vão muito mal afinadas. Ou os mestres não são bons, ou há qualquer coisa que não corre bem. Posso? Sou Presidente. Paulo, sim, Paulo. Não é em relação àquilo que o Luís Miguel disse há pouco, quando eu me referi-se aos chumbres e à altura de se fazer as limpezas. Eu não é por a gente estar a fazer a limpeza agora. O que eu disse é que em 8 anos que lá está este Presidente e também a Rosinda, neste caso, que é a candidata, em 8 anos foi só agora que se fez este tipo de limpeza com esta empresa. Não, em 8 anos foi a única vez que se fez com esta empresa. Eu sou morador da Guiara. Em 8 anos foi a primeira vez que este trabalho foi feito. Aliás, esta empresa foi sugerida por mim ao Sr. Presidente António Inácio, que ele sugeriu esta empresa já há alguns anos, porque pronto, eles muitas vezes não têm pessoal, anda lá só um homem e naturalmente não consegue dar conta àquilo, e ele sugeriu esta empresa, como nós também às vezes, quando vimos aflitos, socorremos desta empresa para fazer aí alguns trabalhos. E sugeriu esta empresa já há alguns anos. Felizmente, olha, ainda foi antes de irmos embora que eles lá foram fazer este trabalho. E quanto também, pronto, em relação ainda aos chubreiros, das alturas da proibição, eu referi-me só aos chubreiros e as senhoras, é que nesta altura não duvido muito que alguém autorize. Outras áreas podem-se limpar noutras alturas. E depois ainda também, queria fazer aqui uma referência, aqui uma ata da Assembleia Municipal de setembro de 2010. Era na altura o Presidente da Junta, o José Francisco Seca Rato, em que refere na Assembleia Municipal que tem 4 homens na limpeza urbana em Guiara. 4 homens. E as coisas, pronto, andavam mais ou menos, mas andavam 4 homens, agora neste caso, na maioria das vezes, anda lá um homem sozinho, outras vezes não anda lá ninguém, naturalmente que as coisas não podem andar em condições. Mas pronto, mas isso é um problema que tem de ser a Junta, tem de ser os executivos da Junta, é que o têm de resolver. Não é a Câmara, não é dizerem que não fazemos porque não temos homens, não temos isto, não temos aquilo, e a Câmara não põe cá ninguém, não. Eles é que têm de resolver o problema, como resolveram agora. Infelizmente foi só este ano. Mais questões? Era só isto. Alguém quer referir mais alguma coisa? Quero deixar só queria deixar aqui uma pedra de toque e mais uma vez apelo que não se entre aqui por alguns caminhos, porque nós todos sabemos entrar por estes caminhos se a gente quiser.
Acho que era bom não se entrar aqui por alguns caminhos e tentar manter aqui algum bocadinho de calma, porque ainda temos de estar aqui 3 meses juntos. Se a gente começa aqui cada um a dizer aquilo que lhe apetece, isto se calhar depois passa uma ideia que não é muito boa. Mas isso é extensível a todos. Eu concordo. Mais uma vez, o que deu origem a isto foi uma situação trazida pelo Luís Miguel de ontem da Assembleia Municipal. Portanto, agora, não pense, eu volto a dizer, não pensem que trazem os assuntos e nós não responderemos aos mesmos. Portanto, nós temos de nos defender, sobretudo, também, quem não se sente não é filho de boa gente. Eu concordo. Então, mas diz-me lá o que é que tem a ver isso que o João está para aí a falar de orquestras, disto, daquilo, com o reparo que eu fiz. O que é que tem a ver? Toda essa palha que vocês já aí puseram, já aí falaram, o que é que tem a ver com a questão que eu pus? Desculpa lá, vocês é que aproveitam-se. E o culpado é sempre o Luís Miguel. O Luís Miguel é que provoca sempre. São os temas que o Luís Miguel põe, que incomodam, claro, obviamente, que provoca e que faz vocês dizerem uma data de disparates, como o João acabou de dizer ali. Epá, é preciso também ser responder a esses disparates. E se quiserem, como o João diz que as coisas estão mal organizadas ou mal orquestradas e que aquilo foi uma orquestra por gente, epá, desculpa lá, a figura que o Presidente da Assembleia fez ontem não se faz. Aquilo, ele devia ter vergonha na cara e vocês deviam não ter chamado a atenção. Vocês é que estão um bocado desatentos a certas coisas. Eu não queria puxar isso aqui, não estava com a intenção de puxar isso aqui. Epá, mas é só para dizer, se vocês puxam por língua, eu também sou capaz de responder ao mesmo nível que vocês. Mas, Luís Miguel, então, mas o que é que o Executivo da Câmara tem a ver com a gestão da Assembleia pelo Presidente da Assembleia? Diz-me lá que sentido faz o que estás a dizer. Então faz o mesmo sentido, é aquilo que o João estava a dizer agora, está aí a falar, temas que não foram para aqui puxados. Eu chamei a atenção daquela referência que o João fez do protocolo coliar. Foi a única coisa que eu chamei a atenção, que devia chamar a atenção do senhor, porque ele diz que é um subsídio. Ele diz que é um apoio, não é? Foi a única coisa que ele disse. Vocês já estão a ver, estamos aqui há 1 hora a falar sobre isso. Vejam lá o que é que já foram buscar. Luís Miguel, nesse caso, o que eu acho que tinha sido conveniente era ontem, conferenciavas com um colega teu de bancada e tinham respondido ao João Antunes na Assembleia Municipal e tinham-lhe chamado a atenção. Portanto, que o que ele estava a dizer não era correto, isso é que era. Agora, continuamos na mesma coisa. Quer dizer, e eu às tantas começo a trazer também todos os assuntos que me apetecem aqui para a reunião de Câmara, naturalmente, não é? Porquê? Porque estamos a tratar sempre de assuntos. Portanto, tu agora estás-me a dizer que o Presidente da Assembleia Municipal se portou mal. O que é que isso contribui para a nossa reunião de Câmara? O que é que isso contribui? O que é que eu posso ajudar aí? Já foi ontem, eu não tenho participação. Eu não faço parte da Assembleia Municipal. Eu sou, como se lá está presente. Eu estou lá para esclarecer aquilo que sei e aquilo que posso, todas as questões. Agora, não é da minha responsabilidade a condução da Assembleia Municipal. Tal como não é da responsabilidade do Presidente da Assembleia vir-me a mim dizer como é que eu hei de conduzir uma reunião de Câmara. A reunião de Câmara, a condução sou eu o responsável. E, naturalmente, conto com todas as pessoas que são maiores, são responsáveis por aquilo que dizem e por aquilo que fazem. Naturalmente, nós estamos aqui a falar de crianças que precisam de que o Presidente as oriente e as mande calar, e às vezes nem sequer, como vocês sabem, neste sistema nem sequer dá para a pessoa estar a falar e às vezes até falamos todos ao mesmo tempo. Portanto, ou seja, eu acho que cada um tende a assumir a sua responsabilidade total. E o cerne da questão, o que eu estou a dizer foi, o início da conversa foi uma situação da Junta de Aguiar que é injusta, em que a candidata à Junta de Aguiar faz afirmações que não são verdadeiras na nossa opinião, e é injusto porque nós apoiamos a Junta de Aguiar bem. E isso, para mim, ficou provado, que é como eu digo, porque o Sr. Presidente da Junta, ontem, na Assembleia Municipal, não corroborou essa situação de que a Câmara não apoia a Junta, porque não o poderia fazer. E tu a não concordares com isso e ao falasse desse tema, vale tudo. Pode-se dizer tudo, fala-se em orquestras, fala-se que a gente fez não sei o quê, que a gente faz não sei o que mais, que a CDU é isto, que a CDU é aquilo. Isto é que deu origem a isso tudo. Então, Luís Miguel, a questão,
esta questão, não, a mim já me soa, sabes o quê? Esta questão da discriminação é um pouco da CDU, percebes? Porquê? Porque já na outra campanha eleitoral, em 2017, essa história voltou, portanto, veio para cima da mesa, e eu posso trazer os papéis também da próxima vez, em que era referido que a Câmara de Viana discriminava a junta da Aguiar e as pessoas da Aguiar. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. Aliás, foi aprovada ontem uma estratégia local de habitação em que, se calhar, 80% ou 90% de 2 milhões de euros vão ser investidos em Aguiar. O Partido Socialista está a fazer em Aguiar, eu não me lembro, digam-me lá, quando é que foi o investimento maior do que aquele que nós estamos a fazer, o investimento autárquico maior do que aquilo que a gente estamos a fazer em Aguiar. Digam-me lá. É uma pergunta que eu vos deixo. Agora, como é que vocês podem dizer, como é que vocês podem dar cobertura, porque foram vocês que disseram, foi a candidata da Junta, como é que vocês podem dar cobertura? O Presidente da Junta não deu. Portanto, como é que vocês podem dar cobertura? É que a Câmara não apoia a Junta de Freguesia. Quando, inclusivamente, há 3 ou 4 anos, cerca de 4 anos, havia uma verba de eletricidade que passou para a Câmara porque estava mal feita, e nós endireitámos, nós gostamos das coisas direitas, certas, e nós estamos a pagar essa energia que estava a Junta da Aguiar a pagar. São parte da energia, parte. Não, o município de Viana está a pagar um montante que era a Junta da Aguiar que pagava. Logo, esse montante é cerca de 4 mil euros por ano. O que quer dizer que, indiretamente, o município retirou 4 mil euros de custos à Junta da Aguiar. E essa situação não foi criada por nós. Mas a Junta não tinha que pagar aquilo. A Junta estava a pagar uma coisa que não era da obrigação deles. Portanto, vocês não tiraram nada nem deram nada. Vocês já deviam ter feito isso há mais tempo. Desculpa lá. E quem fez isso foram vocês, não fomos nós. Quem fez isso foi a CDU. Quem começou com as situações tortas foi a CDU. Nós é que regularizámos. Estás a ver? E é esta situação. Mas não fizeste obrigação, não fizeste favor nenhum. Não fizeste favor nenhum. Tu é que estás na Câmara, tu é que tinhas que resolver a situação. Mas vocês já estiveram lá. Então, vocês já estiveram na Câmara. Vocês já se esqueceram que tiveram. Vocês já estiveram na Câmara para as coisas que vos agrada. Então, quem criou essa situação não fomos nós. Quem criou esse pagamento indevido, entre aspas, da Junta de Freguesia de Aguiar, não foi o Partido Socialista, foi o Partido Comunista que criou a Junta de Aguiar. E fomos nós que regularizámos a situação. Regularizámos, podíamos também não o ter feito. Mas nós introduzimos contadores, alterámos, gastámos dinheiro, naturalmente, porque aquilo não estava certo. Mas não estava certo. Mas não fomos nós que criámos a situação. Agora, vocês vêm para aqui, quer dizer, agora estás a dizer, eu é que estava lá, eu é que eu tinha de resolver. Claro, mas não sendo eu que o criei, eu se não o quisesse resolver, não resolvia. Ou seja, se de facto nós discriminássemos a Junta de Freguesia, como vocês dizem, nós não resolvíamos, como vocês também não resolveram. Isso anda mesmo a força política. Foi. Bom, mas... Eu só queria dizer ao Luís Miguel que eu estou preparado para qualquer registro. Eu sou uma pessoa calma por natureza. Portanto, se não houver ataques, se não houver jogo sujo, como já havia algum, certeza absoluta que comigo não se incomodem muito. Eu não tenho qualquer interesse, a não ser como munícipe deste Conselho, onde quero criar os meus... Neste momento, então, eu vou deixar de ser político, vou meter amanhã o meu papel para me reformar. O que quer dizer, eu não estou, José Filipe, não estejas a comparar aqui porque não há comparação. O que quero dizer é que o que eu quero dizer é que vou deixar de ter qualquer cargo político. Como tal, o interesse que tenho é que o meu Conselho continue a progredir, que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os que aí venham, tenham um bom local para viver. Isso é a minha única participação que eu vou ter como cidadão e na minha atividade de cidadania. Portanto, eu vou deixar de ser político porque não vou exercer nenhum cargo político, não quero exercer nenhum cargo político. No entanto, estarei aqui atento porque isso me está na minha consciência, não é? Como okay. Se não houver jogo baixo, se não houver jogo sujo, mas isso
Isso terá que ser as estruturas da CDU a dizer que campanha é que querem fazer em Viana do Alentejo. Que tipo de campanha é que querem fazer. Ok, Nos bom, inícios, não estou a ver as coisas a correr bem. Mas se correrem bem, ótimo. Se houver respeito, se houver consideração, se houver dignidade, se respeitarmos aquilo que a CDU diz que é democracia, 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 cá estamos para ser democratas, para nos respeitarmos aos outros. Jogo sujo, jogo baixo. Epá, teremos que recorrer às mesmas armas, não é? ok, vá. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Estamos no período de ordem do dia. Fechamos aqui. É melhor. Então, fechamos. Entrando na ordem do dia, eu peço sempre que possível desliguem os microfones porque depois fazem barulho, se faz favor. Entrando na ordem do dia, portanto, o ponto 1 é a proposta de aprovação da ata em minuta. O ponto 2 é a proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 19 de maio de 2021. E pergunto se alguém tem alguma questão ou observação a fazer à ata. Não havendo, Eu não tenho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Informação, ponto 3. Informação sobre a atividade da Câmara. Ora, tal como as notas de antes da ordem do dia, portanto, é para informar que no dia 18 de junho reuniu o núcleo executivo da rede social de Viana através de videoconferência. Portanto, estiveram presentes o município com um técnico, a Associação Terras Dentro, a coordenadora do CLDS 4G, Contrato de Desenvolvimento Social, a Rumo Certo, a Associação Terra Mãe e também o Serviço Local de Segurança Social. Portanto, como sempre há troca de informações, as instituições e entidades estão a articular entre si, o trabalho está a ser desenvolvido normalmente, apesar dos condicionalismos. E estava eu a dizer que no dia 22 de junho participei na reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios por videoconferência. Portanto, como sabem, o município de Viana é membro efetivo do Conselho Geral. Portanto, ainda no dia 22, também participei na reunião mensal do Conselho Intermunicipal da CIMAC. Desta vez, esta já foi presencial pela primeira vez desde a pandemia. Depois, no dia 24, participei na Comissão Distrital de Proteção Civil, portanto, que é feita, está a ser feita agora de 15 em 15 dias, e relembrar que entre 23 e 29 de junho, portanto, decorreu o segundo ciclo gastronómico dedicado à sardinha. Tinha informado aqui na última reunião, são 11 restaurantes do Conselho, e o que se pretende naturalmente é ajudar a promover e a divulgar a restauração. Entre 23 e 27, portanto, teve presente a volta ao Alentejo em bicicleta e no dia 25, na terceira etapa, portanto, que ligou Alcácer do Sal a Mora, portanto, houve uma passagem por Alcáceres com uma meta volante. Ainda no dia 25, o Paulo Manzopo esteve presente na apresentação pública do Estudo Municipal para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos, na Biblioteca da Cuba. Portanto, foi uma iniciativa promovida pela AMCAL no âmbito de uma candidatura ao fundo ambiental. No dia 29, portanto, como todos sabemos, esteve presente todo o Executivo, à exceção do vereador José Filipe, na Assembleia Municipal Ordinária que se realizou no Cineteatro Vianense. Não sei se há alguma questão. Não havendo, avançamos. Portanto, ponto 4, conhecimento da relação dos pais proferidos pelo seu vice-presidente no uso de competência subdelegada em matéria de administração urbanística. Portanto, esta informação foi-vos enviada, é para conhecimento apenas. E vamos então, o ponto 5 e o ponto 6 estão interligados. Eu peço desculpa pelo envio tardio destes dois documentos, mas a questão é simples. Resumidamente, o ponto 5, o que nós pretendemos é alterar
alterar aquelas normas que tínhamos aqui aprovado, de forma a que possamos utilizar a verba disponível o melhor possível. Portanto, o que nós tínhamos, se vocês estão lembrados, portanto, era, em vez de ficar 35 mil euros afetos à situação de quebra de faturação e os outros 35 aos postos de trabalho, portanto, isto ficou desequilibrado e o que se propõe aqui é que, em vez de 35 para a quebra de faturação, fica afeto 56 mil e os 14 mil fica afeto aos postos de trabalho. Isto porquê? Porque, feitos os cálculos, naturalmente que o valor aplicado nos postos de trabalho é inferior ao outro e assim, desta forma, poderíamos, digamos, fazer a distribuição, não é dos 70 mil, mas será perto de 60 mil euros. Não sei se tem alguma questão. Portanto, não tenho questões, deduzo que concorda. Portanto, alguém vota contra, alguém se abstém. Portanto, aprova por unanimidade. E depois, o ponto seguinte, que é o ponto 6, que é a proposta de atribuição de apoios aos empresários do Conselho no âmbito do programa Recupera. Portanto, programa de apoio às empresas no combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Portanto, nós enviámos portanto, a listagem com os beneficiários, digamos assim, com os montantes respectivos. É claro que isto tem, cada processo destes tem um processo administrativo, com os comprovativos, com tudo. Portanto, eu aproveito aqui para referir que fiz uma videoconferência com grande parte dos contabilistas do Conselho, inclusivamente o Zé Artur o Zé Filipe esteve presente, e depois falei telefonicamente com outro contabilista que não pôde estar nessa vídeo e aproveito para agradecer toda a sua disponibilidade e ajuda que nos prestaram no âmbito aqui de definir tecnicamente digamos, as regras e o que nós, de forma a que isto funcionasse o melhor possível. Portanto, não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Portanto, os montantes estão aí, portanto, sendo que o montante, no âmbito da quebra de faturação, o montante total será de 46.509 e o montante afeta após trabalho será de 12.300, o que dá um total de 58.809. Portanto, não havendo questões, pergunto se alguém vota contra, alguém se abstém. Então, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7. Proposta de aprovação do auto de medição número 11, relativa à empreitada de construção do Centro Social da Guiar. Portanto, é como o nome diz, é mais um auto de medição, portanto está aí no ecrã, são cerca de 33 mil euros. Não sei se há alguma questão, não havendo questões, alguém vota contra, alguém se abstém. Agora, o ponto 8 é uma proposta de ratificação de um despacho meu relativo a um corte de trânsito derivado aqui do asfaltamento de dia 26 de junho. Portanto, é só para ratificar. Alguém vota contra, alguém se abstém. Depois o ponto 9 e 10, portanto, é atribuições e renovações de cartões de reformado, pensionista e idoso. Depois, o ponto 11 é uma proposta de transferência de verba para a Associação Terra-Mãe, no âmbito do aniversário que eles realizaram lá uma atividade, portanto, é uma proposta de transferência de 400 euros. Eu, se vocês não disserem nada, parto do princípio que vocês votam a favor. Depois, o ponto 12
é uma proposta de transferência para a Associação de Pais Encarregados de Educação de Viana e Aguiar. Isto, portanto, é um parceiro nosso no âmbito do Summer. Naturalmente que isto só se concretizará caso se concretize também o projeto Summer e é um montante de 1.400 euros. O ponto 13. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do regulamento financeiro às atividades culturais. Portanto, é uma transferência para o grupo feminino Cantares de Alcáçovas, 680 euros. O ponto 14. Proposta de fixação das datas de abertura e encerramento das piscinas municipais na época balnear 2021. Dias de encerramento, horários e respectivos preços. Portanto, como vocês viram aí, esta questão da pandemia vai condicionar o funcionamento das piscinas. Portanto, os dias de funcionamento são os mesmos. Portanto, os dias de funcionamento são de terça a domingo, Viana, e as Alcáçovas, quarta a segunda-feira. Em termos de abertura, a data que está prevista é dia 10 de julho, porque entretanto as aulas só terminam dia 8 e o encerramento está previsto para 5 de setembro. Portanto, há 2 períodos de funcionamento este ano para tendo em conta as regras. Isto foi articulado com a Autoridade de Saúde, com os técnicos do município e os valores, portanto, o período da manhã é menor e o período da tarde é maior, portanto será das 10 às 13 e depois das 15 às 19. E o que se pretende é que as pessoas vão mais de manhã, porque de manhã é sempre um horário menos utilizado e é para dividir o mais possível os participantes. Posso? Sim. Há um limite de pessoas? Há um limite? Sim. Portanto, segundo a informação que me deram, o limite tem a ver com os planos de água, ou seja, mas resumindo, dá cerca de 100 pessoas na piscina. Número máximo de pessoas na piscina, 100 pessoas. Pusemos a questão do espaço à volta, mas o que conta portanto, os cálculos são feitos se todas as pessoas estiverem dentro dos espaços de água. E isso, segundo o António Palheirinha me informou, portanto, dá à volta, grosso modo, 100 pessoas em cada piscina. Já agora, falou-se aí durante um tempo que havia alguma dificuldade em arranjar nadador Salvador e os funcionários para lá. Isso está tudo resolvido? Já tem nadador Salvador? Tem tudo? Eu penso que o concurso ainda não terminou, mas a informação que tenho é que no dia 10 estará tudo operacional. Porque, como sabem, está um concurso a decorrer. Um concurso a tempo determinado. Ok. Eu abstenho neste ponto. O Zé Filipe também, não é? Ok. Então, depois, eu peço à Maria Dares, então, para os últimos 3 pontos. Portanto, o 15 é a proposta de aprovação da 17ª alteração permutativa ao orçamento da despesa. O 16, proposta de aprovação da 12ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. E o 17, proposta de aprovação à nona alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos. Maria Dares. Então eu começava precisamente pelo fim, pelo ponto 17, porque é mais fácil, porque depois, como sabemos, o orçamento congrega os 2 pontos anteriores. Em termos de plano plurianual de investimentos, de alteração permutativa, o que é que nós temos? Temos a necessidade de
reforçar com 37.100 euros uma futura empreitada de aterro de solos na envolvente ao santuário, uma empreitada que está portanto, para ser lançada, já tinha sido aberta, mas entretanto o engenheiro fez notar a necessidade de reforço antes da abertura do procedimento, claro, com mais 37.100 euros. Depois, esses 10.000 euros que aparecem, portanto, em primeiro lugar, isso tem que ver, isto é uma configuração que ainda não está adaptada do SNC-EAP. E então, portanto, ainda não, a Medidat ainda não fez a adaptação, porque esses 10.000 euros que aí aparecem como reforço é de anos seguintes, tem que ver com o reforço das massas bituminosas, mas é verba para anos seguintes, que como o contrato tem encargos plurianuais, tem que estar refletido nos anos seguintes. Só que isto devia ter uma coluna que dissesse precisamente isso. Eu já pedi à contabilidade que fizesse o reporte para a Medidata, para isto ser corrigido, mas pronto, não, percebo que não se consiga fazer tudo ao mesmo tempo, nesta fase ainda de adaptação. Depois, o ponto imediatamente anterior, que é a 12ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais, tem o reforço de 2.000 euros, que tem que ver com o alojamento de médicos que prestam serviço no centro de saúde no âmbito da Covid, e um reforço de 75.000 euros na rúbrica por onde saem os pagamentos do programa Recupera e dos apoios sociais. Depois, o ponto imediatamente anterior, o ponto 15, a 17ª alteração permutativa ao orçamento da despesa. Além disto tudo, tem mais aqui umas coisas pequenitas que têm que ver com despesas correntes. Portanto, bens duradouros, umas grelhas e uns sumidouros e mais nada. Em termos de despesa corrente, é apenas isto. E a acrescentar tanto ao que já referi a nível do PAM e do PPI. Ok. Vosso sentido de voto? Abstenção, certo? Portanto, no 15, no 16 e no 17. Ok. Então, chegamos ao fim. Antes de terminar, pergunto se alguém tem alguma nota final que queira referir. Não havendo, portanto, despeço-me até à próxima reunião, que, não havendo nada de especial, será no próximo dia 14 de julho, quarta-feira, ordinária. Bedoinha, eu só queria dar aqui uma informação adicional, porque, como disse, o processo que falámos ontem na reunião estava em análise, e a última parte do processo foi que disseram-me agora mesmo que em 6 de maio o município foi informado que tem que dar cumprimento às condições impostas pelas infraestruturas de Portugal, pelo parte do licenciamento de portões e não sei o que mais, é feito junto às infraestruturas de Portugal. Portanto, neste momento, é 6 de maio, desde 6 de maio que a bola está do lado de lá. A Câmara não está em falta neste momento com nada. Antes de 6 de maio, vou continuar a pedir se houve algo da nossa parte, algumas falhas em termos de tempos, etc, etc. Portanto, aquilo que me garante neste momento é que no dia 6 de maio seguiu um ofício para o senhor a dizer-lhe o que tem que fazer junto às infraestruturas de Portugal, nomeadamente o licenciamento porque aquilo fica mesmo junto à estrada. Portanto, isto está-se aqui a dar um bocadinho de reviravolta, não estou a dizer que a gente tenha razão total, mas de 3 anos passou já só para 1 ano e 2 meses. E neste momento nem sequer o processo está na nossa mão para podermos responder. Ok. Mais alguma nota de alguém que queira, antes de terminarmos? Maria Dás, não tens nota nenhuma? Não? Não tens? Não tenho, não. Ok. Então, não havendo mais nada, obrigado a todos, quer a vocês que estamos aqui, quer a quem nos está a ver, e até a próxima reunião. E uma nota hoje final de preocupação e de cuidado para continuarmos com toda a prudência possível
e a não facilitar, porque, pronto, como eu referi no início, temos informação em off que, de facto, há alguns casos positivos no nosso Conselho. Espero que isto não nos prejudique a todos em termos de comunidade e todos tenhamos e continuemos a ter as maiores precauções. Obrigado a todos, bom trabalho, boa saúde. Obrigado, bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado. Paulo. Tarde. Boa tarde.